Olá, alunos, olá, alunas! Olá, professores, professoras, eu, Laércio de Mello, Marlos Geronasso, craque da redação. Alô, meu amigo, tudo bem? Vamos à nossa aula 13, 13ª aula. Professor Marlos. Tema. Esse tema ligado ao meio ambiente ganhou uma força acima da média no ano de 2015. Vários os motivos. Conta, meu amigo. Vamos dizer para os nossos amigos uma saudação especial. Entre eles, a questão do Papa, vou falar várias vezes sobre isso. O encontro Brasil e Estados Unidos, no caso, nossa presidente com Obama. Barack Obama, agora, recentemente. O grande debate que acontecerá final deste ano em Paris. Perfeito. Isso tudo coloca em pauta uma necessidade tremenda de conhecermos melhor o meio ambiente. Por isso que hoje nós vamos tratar do desmatamento na Mata Atlântica. Tema importante? Importantíssimo. E tema que perfaz várias áreas do conhecimento. Você pode olhar a biologia, você pode pensar em geografia, você pode pensar em história, você pode pensar em sociologia, você pode pensar na produção do texto. Antropologia, porque a destruição da Mata Atlântica fez inúmeras nações indígenas desaparecerem. A questão da extinção de espécies dessa fauna tão preciosa e também alguns termos nós vamos trabalhando nesse contexto aí para que você consiga construir uma boa redação. Pessoal, vamos trabalhar com a seguinte ideia. A sensação que se tem, eu também às vezes chego a ter essa sensação, que falar de meio ambiente é algo retórico. Fala-se demais. Até pode ser, mas agimos pouco. Perfeito? De fato, amigo. Olha, quando eu penso em texto, eu imediatamente conto, me perdoe essa ameaça aqui, né, Laércio? Me perdoe isso aqui. Mas quando eu penso em literatura, meu amigo, e olho para as estéticas literárias, e o colega professor que nos acompanha sabe disso, eu fiz essa flechinha para indicar que aqui nós teríamos possivelmente a região da Bahia. Perfeito. Tá? Então aqui surgiu, sobretudo no dia 1º de maio de 1500, o Brasil. Oficialmente por causa da certidão de nascimento, da Carta de Caminha. Então a Carta de Caminha serviu como esse documento indicativo de que o Brasil estava dando seus primeiros passos. A Carta de Caminha, exatamente isso. E aí o que ocorre? O Brasil passa a ser investigado na sua extensão litorânea, correto, meu amigo? Me corrija, por favor. Está certíssimo. E aí nós temos aqui o Nordeste, tá? E o Nordeste passa a ser desfraudado. Para cá, o Espírito Santo, depois o Rio de Janeiro. Perfeito. Tá? Daí você tem São Paulo, o Paraná. Perfeito, continua. Santa e Bela Catarina e nós teremos o Rio Grande do Sul. Tá? Então, por assim dizer. E a nossa ocupação, ela se dá amplamente aqui, né, meu amigo? Por isso o Brasil tem uma densidade demográfica muito poderosa nesta região e no interior ele começa a sofrer problemas. E aí é que entra a temática também, né? Olha só, o que eu vou mostrar usando o tablet, eu não tinha combinado com o professor Marlos. Não. Só para vocês terem uma ideia, a gente estuda o tema, mas não fica combinando, fale isso, fale aquilo. Até para que possa flua naturalmente. Existir também alguma divergência, o que é saudável. Vamos fazer o seguinte, veja que ele construiu uma ideia... Muito modesto. E você tem, mas eu não faria, na mão eu não sei fazer. Os mapas que eu trouxe aqui, um deles eu construí, o outro eu já peguei pronto, mas eu só sei trabalhar no computador. Veja só, vem comigo para cá, olha para essa imagem. Então, o professor Marlos estava falando justamente... ficou bem melhor aí. Aqui está Salvador, isso. Aqui é a região de Salvador, daí ele falou lá no Espírito Santo, falou no Rio de Janeiro, falou em São Paulo, né? E o São Paraná. Paulo aqui, né? E aqui Paraná e assim vai. Note, por favor, a linha amarela que você está vendo aí, a linha amarela que você observa, era a antiga Mata Atlântica. Na realidade, ela formaria, com umas manchas falhando, é claro,
uma mancha semelhante a essa que eu desenvolvi aqui, ó, tá? Ela formaria uma mancha semelhante a essa que eu estou desenvolvendo para você. Marca bem essa ideia. Tudo isso que você está observando aqui seria, então, a Mata Atlântica original. Olha agora, pensando naquela fala do professor Marlos ali, o que aconteceu. Este é o nosso mapa. Esse Beleza, é o nosso mapa. Tira uma fotografia mental dele, tá? Tira uma fotografia mental. Esse é o nosso mapa da divisão em municípios, ok? É o mapa das nossas unidades. Mais de 5 mil municípios. 5.570, contando com o Distrito Federal, que assume um papel tanto de estado e de município, mas para título de censo demográfico, o IBGE conta como um município. Veja lá, voltemos ao mapa. Naquela fala do professor Marlos, ele falando que por aqui começou a nossa ocupação, e isso é verdade, então automaticamente você percebe que nós temos uma mancha gigante nesta região aqui de concentração de pessoas. Mais ou menos aquele risco de antes, praticamente a mesma ideia. E veja, conforme os portugueses, nossos antepassados, mas não só os portugueses, tá? Os franceses, os holandeses, daqui começaram a tirar a vegetação, foram limpando, e as poucas manchas verdes que você está vendo aí é o que restou. Professor Marlos, pensando aí nessa destruição da Mata Atlântica, eu encontro muito alunos e mesmo adultos de todas as disciplinas argumentarem para mim o seguinte: se nós fôssemos colonizados pelos franceses, pelos holandeses, aqui seria diferente. Geralmente eu estou brigando, dizendo o seguinte: pessoal, olha o que aquele paizinho, Portugal, construiu. Sim. Agora, olha a desgraça que a França implantou na África, olha a desgraça que a Holanda implantou na África. A Líbia, por exemplo, hoje é uma desgraça por causa dos franceses. Então, perca esse estigma de que para cá só veio desgraça. E a Índia atrasada ficou durante tanto tempo por causa da Inglaterra. Por causa dos ingleses. Os Estados Unidos não tivessem sido firmes e expulsado os ingleses, a despeito de uma mortandade de norte-americanos, mas não tivessem feito isso, os Estados Unidos não seriam o que são hoje. Então tira isso da sua ideia, cabeça. Por favor. O fato é que, assim, e quando você cita a chegada dos portugueses, então a Carta de Caminha, vieram para cá exatamente. Então, cronistas, viajantes e missionários. Eu acho que tem também aqui os nossos pintores, dá para contar, mas mais tarde, com a chegada da família real, como Debré. Os missionários, exatamente, os missionários tinham só esta função da catequese, que na Carta de Caminha ele há de revelar que a maior riqueza é salvar essa gente. Então Caminha dirá isso, a maior riqueza é salvar essa gente. Isso na visão de Pero Vaz de Caminha, salvar todo esse povo, ou seja, os indígenas. Mas, na medida em que os cronistas viajantes começaram a fazer isso aqui, você se colocou ali, eu coloquei exatamente aqui simultaneamente. Eles começaram a tracejar a terra brasileira, a fazer imediatamente esse fatiamento. É claro que eles procuravam a riqueza. E uma das enormes riquezas nossas foi, naquele momento, o pau-brasil, e o pau-brasil, é claro, foi simplesmente extorquido à força. Então essa colonização, não importa, fosse os holandeses eles fariam a mesma coisa, fosse os franceses fariam a mesma coisa, fosse os ingleses fariam a mesma coisa, porque a intenção era verificar nas colônias a possibilidade de que essas colônias dessem condições para que a matriz, o país de origem, enriquecesse mais ainda. No caso de Portugal, é óbvio. Portugal é encravado na Espanha, então Portugal fica ali, sendo refém da Espanha. Era necessário que Portugal tivesse mais riqueza para se defender da própria Espanha num aspecto de tomada de posse. Foi o que aconteceu, inclusive. A Espanha vai tomar Portugal. Mais ou menos isso seria uma introdução para uma boa redação? Sim, esse conhecimento é que o aluno precisa demonstrar. E esse conhecimento você precisa colocar para a apresentação, para o cartão de visitas, para você dizer assim, essa é a abordagem inicial para discutir o quê? Como o país, como o Brasil, em 515 anos, nós estamos vivendo isso agora, em 515 anos, como o país lida, como o país lidou e lida com a sua riqueza natural. Porque a Mata Atlântica é uma riqueza natural. E a preservação dela não tem só a intenção de beleza. Longe disso, a beleza é uma
das consequências da manutenção da Mata Atlântica, mas há bem mais do que isso, que envolve a diversidade do meio ambiente, ou seja, o ecossistema. Você tem a fauna e tem a flora dependentes da manutenção de uma área grande de Mata Atlântica intacta, ou seja, não destruída, degradada, não tocada pelo homem. Trabalhar com alguns dados para arrumar argumentos para o professor Marlos dar a dica aí de como você vai desenvolver este ponto importantíssimo para o não desmatamento. Veja ali algumas informações, por favor. Em 2015, agora no mês de julho de 2015, apareceu a informação que caiu o desmatamento 24%, mas não significa que foi resolvido, certo? Caiu o desmatamento 24%, mas ainda não está resolvido. Longe disso. Aí, veja o seguinte, dados favoráveis indicam, ok? Proximidade da meta do desmatamento zero. O Brasil precisa atingir isso urgentemente. Urgentemente. Não vamos nos contentar. Mas continua a ideia. Quem produziu esses dados sobre a questão do desmatamento? Os dados são do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, que foi divulgado no dia 27 de maio de 2015, pela Fundação SOS Mata Atlântica, que é uma fundação de extrema importância para o estudo deste bioma. E automaticamente pelo INPE. E é INPE com N, porque é Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Geralmente ele produz imagens de satélites e com essas imagens de satélites é possível estudar e saber onde está acontecendo o desmatamento. Agora, uma coisa importante, professor Marcos, que eu quero mostrar, você me disse onde que cabe isso no texto. Volta lá o slide. Nós já fizemos a abertura, agora nós vamos para a parte argumentativa. Agora, o recheio. O que é Mata Atlântica? Meu aluno precisa saber o que é isso. Porque ele vai defender isso no seu texto. Se você quiser chamar de... vamos colocar mais uma perninha aqui, de Matas Atlântica também serve. Se você quiser chamar de florestas, também serve. Por que esse termo plural, né? Essa palavra pluralidade? Primeiro, a Mata Atlântica, ela, quando você desenhou ali, ela pega o Nordeste brasileiro e o Sul do país. Isso dá diversas latitudes. Então acertamos aqui. Perfeito. Só o fato de pegar em várias latitudes, que você aprende lá no 5º, 6º, 7º ano do ensino médio, fundamental. no 3º ano do ensino médio, em alguns retoma isso aí. A latitude serve para quê? Para o clima. O clima serve para quê? Regula o tipo de vida no planeta. Sem clima que nós temos aqui, não teríamos as diversas espécies. Então, essa diversidade de latitude que nós temos aqui vai dar diversas espécies. Por exemplo, pinhão aqui no sul do Brasil, não adianta eu plantar no Nordeste. Aquela semente do pinhão que o pessoal do Nordeste nunca viu, ou viu esporadicamente, ela tem um dispositivo biológico, ela sabe que ela trocou de latitude, que chega a um tipo de comprimento de onda solar que não deixa ela brotar. Sim. Então, essas várias latitudes dão à Mata Atlântica, ou às matas atlânticas, uma grande quantidade do outro lado, vamos pensar no caju. Tenta plantar caju na região sul. Exatamente. Caju, vai para o Rio Grande do Norte, você tem cajueiro, o maior cajueiro do mundo, aquela imensidade, uma planta só, maravilhosa. Tenta plantar isso. Traz uma castanheira para cá. Vai plantar. Não, eu quero plantar no meu quintal. Não dá certo. Não dá. Então, olha como é importante não trabalhar com esse dado como se ele fosse banal. Ele é fundamental. E é justamente a diversidade. Eu creio que essa palavra ela é essencial para discutir a riqueza desse bioma, não é? Por assim dizer. Sim, eu vou trabalhar com a palavra ali na frente. Exatamente. Perfeito. E, professor Marcos, entende-se, pelo menos por pesquisas atuais, que esta faixa de Mata Atlântica tem mais biodiversidade que a própria Amazônia. Com toda certeza. Pelo menos com dados que existem até agora, e a ciência aceita mudar. Não é erro, ela aceita dizer, olha, até aqui eu sabia isso, a partir daqui eu sei outro. Não é um dogma, nós estamos trabalhando com ciência e aceita-se mudar. Até então, entende-se
pelas pesquisas, e é claro que se pesquisou muito mais a Mata Atlântica do que a própria floresta amazônica, que ali existe mais biodiversidade. Vamos chegar na palavra lá que você acabou de falar? Guarda mais uma informação aí. Que vem para o desenvolvimento. Nas diversas latitudes, ela abrange 17 estados. Vai pegar aqui. 3.400 municípios dos 5.570, olha aí, mais da metade. E 3 regiões completas. E 3 regiões completas. Que vem Nordeste, Sudeste e Sul. E ainda, quando você olha no mapa, até uma parte do Centro-Oeste. Sim. Continuando lá, o que é o bioma, a palavra que você usou lá na frente? Claro que essa aqui é uma definição mais simples, não há problema de você usá-la. Já peguei. Aí é que entra o desenvolvimento, Lércio. Nesse momento, utilizar aqui essa argumentação e mexer com o termo bioma é relevante demais. Então, esse aprendizado que você teve em geografia, esse aprendizado em biologia, ele se coloca agora aqui na argumentação do teu texto e a banca corretora. Por quê? Porque nós estamos pensando sempre em quem corrige. E as bancas corretoras, nessa hora, aplaudem. As bancas corretoras, nesse momento, agradecem, enaltecem o fato de termos chegado a essa compleição e de que o aluno mostrou conhecimento. Por quê? Quando se trata de exame nacional, por exemplo, conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação. Portanto, ao resgatar o termo bioma, ele está dizendo para todos, ele está dizendo assim, escuta, eu tenho toda essa condição de escrever bem sobre esse texto. Isso é muito bom. Então vamos lá, para ele marcar o que é bioma, pode colocar na tela, pode ser definido como uma grande área, e já mostramos isso no mapa, ficou claro, comprovado, de vida formada por um complexo de ecossistemas. No bioma da Mata Atlântica tem, desde da região Nordeste até os pinheirais aqui no sul do Brasil, com características homogêneas. Nesse sentido, deixa eu voltar para o mapa do Brasil, nesse sentido, você tem que pensar o seguinte, cadê o nosso mapa? Aqui, ó. Você tem que entender que os ventos que sopram do Oceano Atlântico, eles acabam tendo uma interferência na umidade deste lugar. E podem ter uma proteção natural para que as coisas também... Isso colabora... Por exemplo, vou pensar... vou falar aqui do Paraná, e você pensa, se acaso você mora na região litorânea, acaso não mora, se projete para lá. Aqui no Paraná nós temos um dos lugares onde a gente escala, caminha, o Pico Paraná. E o Pico Paraná está no sentido norte-sul. Quando você está no alto do Pico do Paraná, que é o divisor de águas, as águas que vão para leste, direto para o oceano, e as águas que vão para o oeste, primeiro para o interior do país, no alto do Pico do Paraná você consegue ver que do lado da Serra do Mar, do lado do oceano, ela tem uma vegetação com um verde mais vivo do que aquela que está do lado leste. Por quê? Por causa da quantidade maior de chuvas. O teu professor de biologia trabalha com isso, o teu professor de geografia trabalha com isso, o teu professor de história vai contar que foi primeiro a borda leste que começou a ser explorada e o pessoal foi entrando para o interior do país. Com toda certeza. E é claro que essa biodiversidade afetada pela ocupação humana, há consequências. Porque a ocupação humana desmedida, há um inchaço de população, se mostrou, mais da metade dos municípios. Sim. Consequentemente, você vai degradando, e é claro que há consequências, como, por exemplo, o que vivemos em São Paulo. Você faz uma relação não direta, mas indireta, sim, porque você tem um inchaço de pessoas ocupando e bebendo, você tem crise hídrica. Não, dá para fazer direta, Márcio, sem medo. Sem medo. A seca na região Nordeste, na região Sudeste, não é por falta de chuva. Choveu na região Sudeste mais do que choveu em Israel. Por que não falta água em Israel? É que no Sudeste impermeabilizou-se o solo de maneira espetacular. Sabe que hoje nós gastamos no Brasil mais para tirar terra do fundo do rio, sofá, fusca, geladeira, corpo, seja lá o que for, do fundo dos rios, do que com saneamento básico. Com toda certeza. Do que um planejamento para que a água infiltre, que a água possa infiltrar e vá lentamente correndo por baixo da terra até atingir o leito do rio, para que ela demore meses para chegar lá. Agora ela só demora horas, porque nós temos... Concreto. E aí a água não tem o que fazer. Não dá para penetrar. Vindo para cá, para nós fazermos a gravação, eu lembro que
na minha frente alguém jogou uma bituca pela janela de cigarro, pela janela o seu cigarro. E eu estava, antes de começarmos a gravar, vendo o jornal mostrando uma chuva. E aquele carro passando na chuva no norte, no caso do Paraná, norte do Paraná, e ali mostrando que racha o motor, que o motor apaga. Só que aquela água ficou ali empoçada porque o bueiro estava entupido. Com toda certeza. E uma das causas do bueiro entupido é a bituca do cigarro. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ou seja, nós somos os destruidores e depois reclamamos quando dá problema. E aí começamos a questionar o porquê, só que não dá para voltar atrás. Já derramou o leite. Agora você pode, com a Mata Atlântica que temos, com a Mata Atlântica que temos, parar imediatamente. É possível. Recuperar a partir disso. Aí sim. É possível. Quer dizer, o estrago já está feito. Aí é que entra a última parte. A intervenção aí, né? Aí é que entra, Alessio, a conclusão. É nessa hora que você aponta o quê? Soluções. Que você, no mínimo, mostra como será possível minorar, diminuir as coisas, soluções. Bom, uma das soluções é claro que nós temos que fazer o reflorestamento. Sim. A outra é claro que nós temos que pensar no nosso descarte. O descarte que nós fazemos, tanto do plástico quanto do papel. De cada dia. E pense, se cada um de nós, e isso é a média, gera 2 quilos, 2,5 quilos de lixo por dia. Se eu baixar isso para 2,3 quilos ou para 2, seja lá o que for, começa a reduzir. Vai melhorar. A gente muda bastante o meio Então, ambiente. e é nisso que você deve trabalhar pensando na conclusão do seu texto. Grande tema, abordagem extremamente oportuna com essa relação da geografia e com a relação da aplicabilidade disso no texto. Conhecimentos de biologia, conhecimentos de história, conhecimentos de sociologia, conhecimentos de antropologia. Fechamos a conta, então? Fechamos. Grande abraço, nos vemos até o próximo Site Digital. Aula 14. Tchau, tchau. Valeu.